A paz. Vamos continuar então. Nós estamos aqui compartilhando sobre Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Hoje nós estaremos lendo aqui no versículo 21, onde diz que fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, aqui, essas vestimentas que foram feitas pelas mãos do próprio Deus, ela está aqui apontando para a nossa salvação, para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nós vemos lá no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, que o próprio homem tentou prover uma salvação para si mesmo, se cobrindo com a folha de figueiras, e as figueiras, ou o fruto da figueira, ele está apontando para o povo de Israel, que também provisoriamente era um povo que é o povo de Deus, e eles carregavam a aliança de Deus, eram exclusivos. Mas quando nós lemos em Mateus, nós vemos ali que eles foram rejeitados, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira. E aí nós vimos que em 1967, quando o povo de Israel declara a independência, e ali surge o Estado de Israel. Então nós vamos vendo agora e acompanhando na história que Jesus, ele está trazendo para nós agora e se apresenta como um grão de trigo. E ele fala claramente que ele precisava morrer, porque se ele morresse, ele produziria muitos frutos. E o interessante é que ele, se apresentando como essa semente, ele teve que passar pelo processo, e esse processo de ser moído aponta para o trigo, quando ele é moído para se fazer o pão. O pão é o alimento mais antigo da terra, e nós entendemos também que o Senhor Jesus mostra para nós, quando ele diz, eu sou o pão da vida, é que por ele ter sido a semente, e ele ter passado pela morte, ressuscitado, e nesse momento ali, todas as formas que ele passou por um processo, e esse processo que ele passou, fez com que ele se tornasse o pão da vida. E por isso nós estamos entendendo que agora, no Novo Testamento, essa nova aliança, que é o Evangelho da paz, nós vamos entender que o grão de trigo, que é Jesus Cristo, ele que veio e está agora conosco. Nós vamos compreender nas Escrituras, quando diz assim, que toda a nossa forma hoje de conduzir a nossa vida diante do Senhor é ser alimentado por Ele no nosso espírito. Nossa comunicação é no espírito, porque Deus é espírito. E a partir daí, esse pão não é literal, não é para alimentar o corpo, mas é para alimentar o nosso espírito, aonde nós podemos ouvir Ele, aonde nós podemos ter com Ele uma comunhão. Então isso é muito rico, aonde nós entendemos tudo isso. Agora nós vamos entender o seguinte também, se nós fizermos uma comparação aqui, entre uma figueira e se nós pegarmos uma planta do trigo hoje, você vai ver que a figueira ela tem suas raízes muito profundas, ela se torna uma árvore mais forte. Agora o trigo não, o trigo principalmente quando ele amadurece, ele se torna uma planta muito frágil, que pode ser arrancada com facilidade. Isso aponta para que no novo Evangelho, quando Cristo está apresentando para nós a novidade de vida, que é a vida dele, é vivermos nele, essa vida de Cristo, apontada para o trigo, ela é uma vida que não se apega, não cria raízes nesse mundo. Por quê? Ele está para nos buscar. Nós não pertencemos a esse mundo mal. E a partir dali, nós vamos ver que tudo tem a ver, porque o Senhor Jesus não tem interesse
de que nós possamos construir, nos apegar e até mesmo amar o mundo. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Então nós vamos vendo tudo isso e começamos a entender que Cristo, neste mundo, nós estamos juntos, irmãos, crescendo com o joio. Nós estamos juntos com todas as armadilhas do diabo, as coisas que o inimigo tem feito. Quando encontramos aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A cruz é o evento mais conhecido em todo o universo, em toda a história da humanidade. Porém, ele é o menos compreendido. Poucos sabem da necessidade de Cristo vir e morrer ali na cruz do Calvário, para que ele pudesse nos dar vida para nós que estávamos mortos, conforme Efésios capítulo 2. Então ele deixa de ser o unigênito do Pai para se tornar o primogênito do Pai. E com isso agora tudo muda, porque se ele é o primogênito, nós seremos co-herdeiros com Cristo. Nós estamos juntos, participando da vida de Cristo. Ele veio para que nós pudéssemos crer nele e nos tornarmos filhos de Deus, assim como ele é. Então aqui nós estamos sendo inseridos na morte e na ressurreição de Cristo. Ele levou consigo todos nós. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 17, diz: o que porém se une ao Senhor é um espírito com ele. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-nos na cruz. Então aqui nós estamos tendo uma confirmação de tudo aquilo que Cristo fez e realizou ali naquela cruz do Calvário. Hoje, para aqueles que estão crendo, recebendo a vida do Senhor e têm fome e sede de Cristo, esse versículo aqui é uma confirmação. Nós vamos ver aqui, entendendo tudo isso, que esse grão de trigo que veio aqui e que foi necessário morrer para que ele pudesse produzir muitos frutos. E desse grão de trigo, se você ler comigo o livro de Levíticos, capítulo 24, os versículos 5 a 9, diz assim, também tomarás da flor da farinha e dela cozirás 12 pães, cada um dos quais será 2 dúzias de uma efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial e oferta queimada ao Senhor. Aqui também está apontando para todo o processo do grão de trigo que era necessário ele passar nessa terra por amor a nós. E ele se tornou o pão da vida, aquele que alimenta, é o alimento verdadeiro que nos sacia a fome da alma, aonde a medicina não pode alcançar. E nós estamos aqui diante do Senhor, que é esse pão da vida, em o nome de Jesus.